Leitura do Salmo de número 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te depressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem-se em ti, se rejubilem todos que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Verso 17, leia comigo. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. A monarquia está tão presente na literatura mundial que ela faz parte do imaginário de milhares e milhares de pessoas. São muitos filmes, agora mais recentemente séries que a gente acompanha e que ela vem a descrever esse universo dos palácios. O palácio é um lugar sempre impressionante. O palácio antigo, o palácio dos filmes, o palácio ou os palácios da literatura, eles são sempre extraordinários, magníficos, maravilhosos, lindos. No nosso universo tem príncipe, tem princesa, tem rei, tem rainha, e são muitos os casos em que alguém se aproxima de uma pessoa e chama essa pessoa de rainha. São muitos os casos que nós vamos acompanhar dessa monarquia presente em vários lugares e que acabam de alguma forma inspirando as pessoas. Os mais antigos se lembram de Sissi. Quem se lembra de Sissi para ver quem são os mais antigos? Sissi, para aqueles que não sabem, era a personificação de uma princesa real. E essa princesa não é real de reino, é real de realidade. Essa princesa o filme dela teve 3 etapas. Quem lembra o primeiro filme? O primeiro filme foi Sissi, já ajudei. O segundo filme foi Sissi, a imperatriz. E o terceiro, Sissi, seu destino. Sabe quando foi isso? 1955. Você tinha quantos anos? Eu sei. Não vou perguntar para lá de cá, não. Não vou perguntar, não. Só pergunto lá de cá. Entendeu? Vocês não. Vocês eu estou excluindo dessa conversa.
55, 56, 57. Sissi, o Palácio de Sissi, em Viena, é um dos lugares mais visitados, mais requisitados naquele lugar. O Palácio de Sissi tem 1.441 aposentos. Cabe a gente lá. E no quarto de Sissi, há uma curiosidade especial aqui, a cama de Sissi e os armários de Sissi foram construídos com uma madeira extraordinária chamada jacarandá. Sabe de onde a madeira jacarandá vem? Do Brasil. Chegamos nós então a Sissi, e a relação dela com esse texto é que esse texto fala sobre um rei muito importante para a história de Israel. O autor desse salmo é um rei Davi. Davi é, sem sombra de dúvidas, o maior representante da monarquia de Israel. É o rei mais importante, tanto que quando você tem o símbolo de Israel, qual é o símbolo de Israel? Estrela de Davi. Alguns também chamam de o escudo de Davi, porque o que se conta é que o escudo dele era feito exatamente assim, até para economizar alguns equipamentos que ele não tinha, materiais que ele não tinha, então era feito em forma de estrela. E essa estrela de Davi ganhou essa fama mundial e se tornou o símbolo, o marco central da história da monarquia de Israel. Quem for visitar Israel, especialmente for visitar Jerusalém, vai ser convidado a visitar a tumba de Davi. Não tem nada mais mórbido que isso, mas todo mundo que vai lá vai visitar a tumba de Davi. A tumba de Davi, segundo eles, está localizada no andar inferior do cenáculo, aonde teria sido realizada a última Páscoa e a primeira ceia, segundo os relatos bíblicos que a gente pode encontrar na palavra do nosso Deus e Pai. A história da monarquia de Israel, ela tem um ingrediente muito importante no texto que eu quero pedir que você abra comigo, por favor. Marque o texto que você está aí. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 8. O primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, há uma descrição muito importante que eu vou pedir ao pastor Marcelo para ler, sobre esse começo da monarquia em Israel. E essa leitura é muito importante para a gente entender o que acontece nessa história e o que se passa nesse texto. E eu quero pedir que você acompanhe a leitura. Está sendo feita agora pelo pastor Marcelo, capítulo 1, capítulo 8 de primeiro livro de Samuel. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras.
Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Obrigado, pastor Marcelo. A leitura desse texto nos traz a perspectiva do nascimento deste modelo, desse sistema de governo em Israel. Até aqui, modelo que se dava era modelo fundamentado nas tribos. As tribos eram ou foram organizadas pelo nosso Deus, cada uma delas disposta nas suas áreas específicas, mas a partir desse tempo que aqui está, existe esse agrupamento, essa aglutinação dessas tribos, e o poder que não era até esse momento central, passa a ser um poder central. Mais do que isso, para se constituir um rei, era preciso manter o rei e o seu reino, e toda essa estrutura era feita com base nas pessoas que ali estavam. Mas quando o povo de Israel faz isso, o povo de Israel faz com um objetivo bastante curioso e bastante claro. Eles olharam para o lado, eles observaram os outros povos e perceberam nos outros povos como os outros povos andavam, e a despeito de todas as maravilhas que Deus havia operado no meio desse povo de Deus, a despeito de todos os milagres que Deus já havia realizado ali, de todas as manifestações extraordinárias da presença de Deus no meio deles, ao invés de olhar para o alto e agradecer ao Senhor e de seguir ao Senhor, eles começaram a olhar para o lado. E quanto mais eles olhavam para o lado, eles viam um rei, e quiseram para eles um rei. Para eles agora Deus não era mais o rei, eles precisavam de um rei, um ser humano, diante de quem eles pudessem se dobrar, ou a quem eles pudessem servir, ou aquela pessoa que pudesse representá-los nas frentes de guerra e nas demais atividades burocráticas, econômicas, políticas, etc. Mas na verdade, meus irmãos, quando nós observamos isso, nesse texto de Samuel 8, linkando aqui com a questão da monarquia presente no Salmo de número 40 e na relação de Davi com esse povo de Deus que ali estava, é que à medida que este povo olhou para fora, esse povo se perdeu. E não é uma coisa incomum. É muito possível que você em algum momento da sua vida tenha admirado a postura, a maneira, a vida e quem sabe até, como diz a Bíblia, a prosperidade de alguém que não serve a Deus. E olhar para o lado e falar: como é que pode essa pessoa ter tudo isso que ela tem e eu aqui servindo ao Senhor e não tenho? E começa a nascer no coração da gente uma disposição para passar a trilhar o caminho que o outro trilha, para viver a vida que o outro vive, para experimentar a prosperidade que o outro experimenta. Nesse instante, nós começamos a negar a centralidade de Deus na nossa vida e passamos a nos inspirar naquilo que o outro faz, ainda que o que o outro faça não seja agradável a Deus, não seja correto segundo a Bíblia e nem no médio e longo prazo nos faça bem. A Lava Jato, a operação Lava Jato é um grande exemplo disso. Ao longo desses anos em que a operação tem sido desenvolvida, muita gente que nós achávamos que nunca seria atingida, ou gente que nós achávamos que tinha cara de santo ou de santa, acabou sendo envolvido, investigado, e hoje, se está livre, está com uma tornozeleira, alguns nem isso,
mas outros estão presos, mas algo aconteceu ao longo desse tempo. O que nós estamos vendo é que a maneira que essas pessoas viveram e a prosperidade que elas alcançaram eram contrárias à palavra do Senhor, e um dia, como diz no ditado popular na cidade do Rio, um dia a casa cai. Segunda coisa, meus irmãos, que esse texto nos traz, é que aparentemente o povo de Israel passou a desconfiar de Deus, passou a não confiar somente no Senhor, passou a identificar que a figura humana era importante nesse contexto que aqui estava. Até aqui, o Senhor se manifestava das maneiras mais extraordinárias. Desse momento em diante, na cabeça desse povo, na mente desse povo, a presença física, a confiança em alguém é algo que se torna importante. Nós vamos ver essa história mais adiante, mas eu queria só trazer para nós o seguinte: nós não podemos desconfiar de Deus, nós devemos confiar no Senhor. Mas eu compreendo, e quero dizer isso para vocês, que ninguém confia em alguém do nada. Ninguém olha para uma pessoa e confia a vida dela, essa pessoa, a não ser que seja uma situação desesperadora. Mas no contrário, nosso relacionamento vai se aprofundando e nós vamos confiando mais uns nos outros. Não é assim que funciona? Relacionamento com Deus funciona assim: você ouve a palavra do Senhor, você estuda a palavra do Senhor, você vai crescendo no relacionamento com Ele, e a sua confiança nele vai aumentando. À medida que a sua confiança nele aumenta, você passa a não viver pelo que você vê, mas pelo que você crê. E à medida que você vai crendo, não naquilo que você vê, mas naquilo que você crê, fundamentado nas Sagradas Escrituras, você vai desenvolvendo um relacionamento com Deus a ponto de confiar no Senhor, ainda que tudo diga não, ainda que todas as circunstâncias sejam desfavoráveis, ainda que o sinal diante de nós não seja bom, nós vamos permanecer confiando no Senhor a despeito de todas as coisas. Por fim, há um detalhe importante nesse texto de 1 Samuel capítulo 8, porque os filhos de Samuel não serviam a Deus como Samuel. É uma história que se repete do personagem líder anterior, que era Eli. Infelizmente, meus irmãos, pode haver uma ruptura de gerações se nós não compartilharmos o Evangelho como ele precisa ser. E aqui eu abro um parênteses: é possível que um pai e uma mãe compartilhem o Evangelho de Jesus Cristo da melhor maneira possível com seus filhos, e os filhos rejeitem esse Evangelho. É possível, infelizmente é real, e é doloroso. Eu conheço e convivo com sem número de pessoas, e ouço isso na rádio muitas e muitas vezes, de pais que contam: criei os meus filhos na igreja ou nos caminhos do Senhor, eles se afastaram. É possível? Infelizmente é possível. Mas é também possível que nós criamos os nossos filhos no caminho do Senhor. E veja, há uma diferença de criar os filhos na igreja e no caminho do Senhor. Não vou me aprofundar nisso, mas vocês são muito inteligentes, sabem que há uma diferença enorme nisso aí. Mas à medida que você vai criando os seus filhos no caminho do Senhor, você está passando esse Evangelho para a próxima geração e não correndo o risco de haver uma ruptura. Veja, os nossos filhos chegam a uma certa idade, eles têm um posicionamento pessoal deles diante de Deus, eles têm que ter experiência de conversão, eles têm que ter um encontro com Jesus Cristo. Mas há algumas coisas que nós, os pais, devemos lembrar e ressaltar a importância. Primeiro, viva o Evangelho na sua casa, seja crente aonde você estiver, não só na igreja, mas especialmente na sua casa. 2, tem uma dinâmica de crescimento espiritual, de estudo da palavra, de exame das Escrituras, uma dinâmica de oração com os seus filhos, para que eles aprendam a ler a Bíblia e aprendam a orar com você. Isso é muito importante que você faça, tá certo? Terceiro, traga os seus filhos à igreja, e aí prepara, porque a gente aperta um pouco mais agora. Nós, os adultos, estou falando só para adultos agora, nós podemos não encontrar algumas pessoas ao longo de um mês, e o nosso relacionamento é conectado facilmente. Crianças e adolescentes não funcionam assim. Crianças e adolescentes precisam de constância.
Crianças e adolescentes precisam de constância. Então, pai, mãe e avô que aqui está, se seu filho vem à igreja de vez em quando, seu filho vem, porque ele não pode vir sozinho, seu filho não pode vir à igreja sem que você o traga. Se você não trouxer o seu filho regularmente à igreja, ele perderá o convívio, ele perderá a conexão, ele perderá o relacionamento, e você vai ouvir a seguinte frase: não quero mais ir à igreja. E você vai botar a culpa em todo mundo, na igreja, no time, do nosso time infantil, nosso pessoal que trabalha com adolescentes, mas talvez você não olhe para você e perceba que você e a sua frequência têm contribuído para o deslocamento do seu filho e da sua filha, e a sua desconexão com os demais, porque criança e adolescente precisa de constância. Fechei o parênteses. Esse texto que fala sobre a monarquia, esse texto me lembra e me faz lembrar da importância de Davi para a história de Israel. Me lembra de como Deus foi misericordioso com o povo, em que pese o povo ter, de uma certa forma, preterido Deus em função de alguém, Deus não retirou do povo a sua misericórdia e a sua graça. O primeiro rei de Israel, quem foi? Alguém tem dúvida? O primeiro rei de Israel foi Saul, mas não há a menor dúvida que Davi foi o rei a quem Deus escolheu. Davi foi o rei a quem Deus resolveu utilizar para abençoar o seu povo. Davi foi o rei a quem Deus levantou para que ele pudesse, apesar de toda essa estrutura monárquica que ali estava, que você lendo o texto de 1 Samuel no capítulo 8, sabe como é que ela funcionava, apesar de todas essas realidades que ali estão, Davi é aquele que se reconhece como pobre e necessitado. O que aparentemente, o versículo 17 que nós lemos juntos, o que aparentemente não é coerente com a realidade da monarquia. Se a monarquia foi constituída com base nisso, ou seja, todos nós trabalhamos para sustentar o reino e o rei, como é que o rei se apresenta como alguém pobre e necessitado? Como é que Davi nesse texto se apresenta como alguém pobre e necessitado? Meus irmãos, do ponto de vista monetário, certamente ele não era pobre e nem era necessitado. Mas por que Davi fala isso? Quero terminar a nossa conversa de hoje dizendo para você que Davi sabe quem ele é. Davi reconhece a sua finitude, a sua limitação, a sua fragilidade. Davi, segundo o texto bíblico, ele não se superestima, também não pode se subestimar, tem que ter o equilíbrio, mas ele não se apresenta como alguém além do que ele é de verdade, ele se apresenta como alguém que é a sua realidade, e a Bíblia nos diz, quando ele se apresenta como pobre e necessitado, que saber a sua real estatura financeira ajuda a compreender de onde vêm os recursos que eu tenho. Vira e mexe, nós queremos reiterar isso. Tudo que nós temos vem de Deus. Todo o nosso recurso vem de Deus. Se há um dinheiro na minha carteira ou na sua, se há um dinheiro na sua conta no banco, isso vem de Deus. Reconhecer isso me faz perceber quem eu sou. O grande dilema e o vilão disso é que quando nós começamos a ganhar dinheiro, nós começamos a achar que nós somos melhores do que outros, e começamos a achar que nós não dependemos de Deus tanto assim. Dependi de Deus quando era pobre, vendia o almoço para poder jantar, dependia de Deus. Senhor, o que vai ter amanhã? Clamava o Senhor e o pão aparecia. Dependência de Deus. Deserto, Deus mandava maná diariamente, não era para outro dia, era só para hoje. Dependência de Deus. Mas quando o dinheirinho bate na nossa conta, não na nossa, que nós somos aqui muito espirituais, mas quando o dinheirinho bate na conta de alguns, essas pessoas se acham melhores, superiores. Qual é a diferença? A diferença é que quando nós somos cristãos, nós reconhecemos que tudo que nós temos vem de Deus. O dinheiro que está na nossa conta vem de Deus. O recurso que Deus nos deu vem de Deus. A propriedade que nós adquirimos vem de Deus. Os bens que nós temos vem de Deus. Ou seja, eu não me sinto superior a ninguém. Eu me sinto dependente de Deus e eu posso afirmar, eu sou pobre e necessitado porque o que eu tenho vem do Senhor. Mas tem um detalhe a mais.
Saber a nossa real estatura emocional nos ajuda a lidar com a nossa personalidade. Tem gente que tem problema para lidar com a sua personalidade. Tem gente que não se trata. Tem gente que não se trata. Se eu tiver uma dor no dedo, eu vou lá no médico. Se eu tiver uma dor na perna, eu vou no médico. Se eu tiver uma dor em alguma parte do meu corpo, eu vou no médico. Não é isso que a gente faz? Mas as questões emocionais nem sempre são tratadas. As questões emocionais são deixadas de lado. Durante muitos anos, na igreja evangélica, no Brasil, as pessoas acharam que ir a psicólogo era sinônimo de ou pecado ou de doideira. E nós temos na igreja e nas igrejas um monte de psicólogos. Nós precisamos ajudar essas pessoas, meus irmãos. Vocês precisam comer, entendeu? Precisam passear. Nós precisamos ajudá-los. Não tratar-se emocionalmente é empurrar um problema para frente. E pode ser que esse problema, ele não se resolva com o tempo. Sabe aquela história? Com o tempo resolve? Com o tempo resolve? E algumas vezes um tratamento psicológico, com psicóloga ou com psicólogo, cristão de preferência, vai nos ajudar. Porque nós todos temos problemas emocionais. Nós todos temos traumas, nós todos temos dificuldade. Estou dizendo para você ir não, se você quiser ir. Mas se você quiser ir, você vai, tá bom? Você não vai porque eu estou falando para você ir. Se você quiser ir, você vai. Quando eu lido com a minha limitação emocional, eu peço ao Senhor que me ajude, e o Senhor vem me tratar. Quando eu reconheço a minha real estatura espiritual, eu descubro quem eu sou, e passo a perceber uma coisa simples. Sabe aquela frase? Tem gente muito pior do que eu. Resolve alguma coisa essa frase? Vida espiritual. Como é que está a sua vida espiritual? Aí você me diz assim: pastor, eu não estou bem não, mas tem gente muito pior do que eu. Resolveu alguma coisa? Falar isso resolveu alguma coisa? Saber da sua real estatura espiritual vai te ajudar no processo. Saber da sua real estatura espiritual vai te ajudar a tratar esse assunto. Você precisa se identificar, você precisa se realizar, você precisa reconhecer quem é o Senhor e o que Ele tem para a sua vida. Por isso eu quero lembrar o que diz o salmista no versículo 17. Olha lá de novo, Salmo 40 no versículo 17. O que ele diz aí? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aí ele diz o que? Tu és o meu amparo, meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Para chegar nesse ponto que nós aqui estamos, nós precisamos de uma coisinha simples que é muito difícil: humildade. Humildade. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. E nós precisamos de humildade para reconhecer as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Nós precisamos reconhecer o poder de Deus e a graça dele sobre a nossa vida. Apesar de tudo que o povo de Israel fez, Deus resolveu usar Davi de uma forma extraordinária. Tomou a sua vida e o abençoou e se revelou a ele. A Bíblia diz, meus irmãos, nós podemos ver isso em várias etapas, em vários lugares especiais, quando Davi reafirma: o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. De Davi, só para você ter uma ideia, um único exemplo, ele não seria escolhido para ser rei, você sabe disso. Samuel, quando foi à casa do pai dele, olhou para todos os irmãos dele e não viu na figura de Davi o rei, viu na figura de todos os seus irmãos. Mas a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus cuidou de Davi desde o momento que ele foi escolhido. Deus preservou a sua vida. Deus cuida da gente desde antes do nosso nascimento. O irmão aqui da nossa igreja, quando aprendeu sobre eleição, quando descobriu o que é predestinação, quando nós conversamos sobre aquilo que Deus faz na nossa vida antes do nosso nascimento, ele disse: Rev, agora eu entendi e vi como Deus me ama e cuida de mim, porque meus pais resolveram ter 2 filhos. Minha irmã nasceu, minha mãe engravidou e teve um aborto, e depois eu nasci. Deus cuidou de mim desde antes do meu nascimento.
Sabe quando você tem um filho, você está grávida, né? Você está grávida, e nós aqui na igreja, eu converso com as grávidas todas, não com a grávida, mas com a criança ali, para ela reconhecer a minha voz. Eu trago uma palavra boa para ela não se apressar, chegar na hora certa, sem estresse para ninguém, numa boa. Vamos conversar. A gente diz que ama antes de nascer. Deus cuida da gente antes do nosso nascimento. Ele conhece a nossa história como um todo. Então quando Davi diz isso, ele está dizendo: olha, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuidou da minha vida, o Senhor me trouxe até aqui. Davi também diz, meus irmãos: tu és o meu amparo. Amparo. Eu vou tentar exemplificar isso aqui de uma forma simples. A gente toca em algum lugar e você tem ali um amparo. Da mesma forma que você pode ser amparado por alguém. Sabe quando você não quer falar nada e só quer chorar? Já te aconteceu isso? E vem uma pessoa te dar um abraço, e a pessoa não pergunta, porque tem gente que quer perguntar. Se a pessoa está chorando, deixa chorar. O que houve? Passando mal, alguma coisa? Deixa a pessoa, às vezes ela só quer chorar. Não vai importunando a pessoa, entendeu? Deixa ela chorar. Sabe, te ampara. Davi se apresenta como aquele a quem Deus amparou. Quando Davi precisou enfrentar Golias, Deus o amparou, de diversas formas. Primeiro, Deus o amparou, levando-o até ali, permitindo que ele fosse enfrentar aquele gigante que ali estava. Deus o amparou quando a armadura de Saul não coube nele. Deus o amparou. Deus o amparou quando ele tomou as pedras. Deus o amparou quando ele acertou exatamente no lugar certo, na testa do sujeito. O sujeito caiu lá. Deus o amparou. Então quando Davi diz: Deus é o meu amparo, ele sabe, ele tem experiência, ele tem história para contar sobre as vezes em que ele estava fraco, fraquejando, frágil, e Deus o amparou, Deus o colocou de pé, Deus o sustentou, Deus o abençoou. Por fim, meus irmãos, Davi chega a dizer que Deus o libertou. Ele teve várias experiências assim. Quantas foram as perseguições que ele sofreu? Quantas foram as lutas que ele passou? Saul mesmo quis matá-lo várias vezes. Ele teve que viver fugido. E Deus o libertou. Deus tem nos libertado de várias coisas. A primeira delas é do império das trevas. Essa é a primeira delas. Eu e você estavam com um pezinho lá no inferno, quentinho já o pé, quentinho, subindo o calor. Deus nos libertou. É o que diz a Bíblia. O Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor. É o que diz a Bíblia. Primeira coisa que Deus faz é nos arrancar de lá. Depois, ao longo do tempo, nós somos libertos de muitas outras coisas. No Brasil, algumas igrejas fazem um culto da libertação. E aí é uma coisa. Mas só aqui entre nós, todo mundo precisa de libertação. Não precisa ir lá no culto não, pode ser aqui no culto aqui também. E não precisamos fazer um culto com tema. Hoje é o culto dos... Não precisamos fazer isso. Nós não precisamos fazer isso. Quem precisa já está fazendo. Nós vamos fazer outra coisa. Nós somos libertos pelo Senhor todos os dias quando nós oramos, confessamos nossos pecados e pedimos a Ele misericórdia. Todos os dias nós temos libertação espiritual. Eu não preciso de alguém, põe a mão na minha cabeça, estou sentindo, não precisa disso. Muito disso é teatro, nós precisamos ter realidade. E a maior parte da libertação que nós recebemos da parte de Deus, nós estamos sozinhos no nosso quarto de joelho, clamando ao Senhor por libertação, e Deus opera na nossa vida. Segunda coisa, Deus vai nos libertar de muita coisa errada na nossa vida. Nós precisamos deixar as amarras para trás e seguir adiante. E quantos livramentos você já recebeu na sua vida? Quantas vezes você foi liberto da morte e não sabe? Ingrato. O trânsito estava ruim, miserável, fala mal de todo mundo, não sabe que aquele trânsito parou, exatamente por conta disso. Essa semana eu tive essa experiência. No mesmo dia que teve o trânsito à noite ruim na Barra, eu peguei um trânsito horrível à tarde. E eu passei da Zona Norte para a Zona Oeste umas 3 horas, parece que eu estava vindo de ré. Falei, meu Deus, vou chegar a que hora lá? E depois eu fui sabendo o que foi acontecendo, o que tinha acontecido no percurso. E quando eu cheguei aqui, depois de reclamar, murmurar, falar mal de todo mundo,
eu comecei a agradecer daquilo que Deus me libertou, e eu acho que sei, e daquilo que Deus me libertou, e eu não tenho nem ideia. Meus irmãos, eu não sei como é que você se relaciona com o Senhor. Davi se relaciona exatamente assim. E quando ele termina esse texto e fala sobre essa frase: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele é o meu amparo e o meu libertador. Eu quero terminar lendo esse mesmo versículo numa outra versão bíblica que eu tenho para os meus estudos, pastores têm para os nossos estudos. Essa frase aqui mexeu muito comigo da forma que ela está. Ele diz assim: eu sou um nada. Eu sou um nada. Eu não tenho nada. Eu sou nada e eu não tenho nada. Peço-te que faças alguma coisa de mim. Não é para mim, de mim, porque eu não sou nada. Tu podes e tens o que é necessário para ajudar, mas por favor, não demores. Na versão que nós lemos, não te detenhas, ó Deus. Eu quero orar por você. Muitos de nós estamos passando essas fases e essas batalhas que aqui estão registradas. Precisamos reconhecer as nossas fragilidades e limitações. Precisamos buscar a misericórdia de Deus e clamar ao Senhor, e pedir a Ele que nos ajude, e pedir a Ele que nos fortaleça, e pedir a Ele que nos guarde. Nós só pedimos uma coisa: não demora não, Senhor. Não demora não, que está bravo. Não demora não, que eu não estou aguentando. Não demora não, que eu não estou dando conta disso. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, a Tua palavra diz, e nós lemos: não te detenhas, ó Deus meu. O Senhor é quem pode vir ao nosso encontro e nos ajudar. O Senhor é quem pode cuidar de nós. O Senhor é quem pode nos amparar. O Senhor é quem pode nos libertar. E eu quero pedir ao Senhor que venha sobre aqueles que assim se reconhecem, aqueles que, ministrados pelo Teu Espírito Santo, identificam-se com esta mensagem, tocados pelo Teu Espírito Santo, percebem essa realidade. Paizinho, ministra ao nosso coração o que nós mais precisamos. Tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós. Tu és o nosso amparo e o nosso libertador. Não demora, Senhor. Demora não. Em nome de Jesus. Amém.